para você entender um pouquinho mais da área, tá? Dentre todas essas inspeções que eu citei, vou citar uma a uma pausadamente. Primeiramente, inspeção dimensional. Essa inspeção dimensional é um inspetor qualificado. Hoje no Brasil, quem qualifica esse profissional é a ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Tem um outro órgão certificador, que agora eu não me lembro de cabeça, aqui no Brasil também, que faz essa qualificação dos inspetores. Ou seja, o inspetor vai, faz o curso, se habilita, né, se certifica como inspetor dimensional e depois ele marca uma prova para ir lá provar para essa certificadora que ele tem os conhecimentos necessários para se tornar um profissional qualificado. Nesse momento, se ele faz as provas dele, conforme os requisitos lá que a BEND pede para ele, né, ele é aprovado e ele ganha um número de registro. No momento que ele ganha um número de registro, esse número de registro para ele é único. Então, todas as inspeções que ele vier executar, independente da obra que ele pegar e depender da modalidade da qual ele está qualificado, ele vai pegar, vai gerar o relatório de controle de qualidade e vai assinar no final do relatório com o carimbo dele e o número de registro, dizendo que realmente aquela peça passou por ele e que está aprovada ou não está aprovada ou está com não conformidade, seja lá o que for. Até porque ele é responsável, ele é qualificado para essa modalidade. Para você entender um pouquinho melhor, o inspetor dimensional, como o nome já diz, é aquele inspetor que verifica através de trena, paquímetro e por aí vai, como é que está o alinhamento das peças, como é que está o comprimento dela, ou seja, ele faz um check-up de tudo que está no desenho versus o que ele encontrou na peça. Se tiver o que ele vai aprovar, vai gerar o relatório. Se não tiver o que ele vai reprovar e não vai nem gerar o relatório, não vai deixar aquela peça ir para frente. Isso é o inspetor dimensional. Bom, agora vamos falar do inspetor de soldagem. Pessoal, vamos lá. O inspetor de soldagem, ele tem a mesma qualificação que o inspetor dimensional e qualquer outras qualificações que a gente vai citar daqui por diante, tá? Ele vai, faz o curso de inspetor de soldagem, obtém aprovação nessa modalidade. A partir disso, ele comprova para a FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, que ele tem os requisitos básicos para fazer essa prova de qualificação, e hoje, se eu não me engano, são 7 provas. No momento que ele passa por essa qualificação, ele recebe também um número de registro único. Então, toda a soldagem que ele vier a inspecionar ou acompanhar, ele vai poder usar esse número de registro único em cima de cada relatório, aprovando ou reprovando uma determinada junta soldada. Também vale salientar que o inspetor de soldagem no Brasil ele tem 2 níveis, tá? O nível 1 e o nível 2. Ele tem uma diferença que o nível 2 é a pessoa que faz a qualificação de procedimentos de soldagem, é um profissional mais habilitado, ou seja, com uma qualificação obviamente maior. E o inspetor de soldagem nível 1, eu costumo citar que o nível 1 ele é o peão de fábrica. É o inspetor que está na área, está inspecionando, está verificando, está fazendo os acompanhamentos da qualificação do soldador e por aí vai. Agora vamos falar sobre o inspetor visual de soldagem, pessoal, mais chamado como inspetor EVS, de ensaio visual de soldagem. Como o nome já diz, ele é um profissional habilitado não pela FBTS, tá? Que qualifica apenas inspetores de soldagem, mas ele é qualificado pela ABEND, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Prosseguindo, vamos falar agora do inspetor de líquido penetrante. Pessoal, o inspetor de líquido penetrante, ele é qualificado pela ABEND, tá? Essa associação, ele qualifica todos os inspetores de ensaios não destrutivos. E, obviamente, o de líquido penetrante entrou junto, tá? Então, esse profissional hoje no Brasil, ele é muito requisitado. Tanto o de ensaio de líquido penetrante, quanto também o de partícula magnética. Porque tem 2 níveis de inspeção, tá? O inspetor de líquido penetrante e o inspetor de partícula magnética. Hoje no Brasil, o que o pessoal faz? O pessoal não se qualifica em apenas uma modalidade. O pessoal vai lá e se qualifica nas duas. Porque um ensaio complementa o outro, tá? Então vai ter situações que o partícula magnética é bem mais utilizado, ou seja, a situação para utilizar ele é muito melhor. E tem outras situações que o líquido penetrante fica quase que insubstituíveis. Então um ensaio complementa o outro, tá? Vamos falar agora sobre o inspetor de ultrassom. Pessoal, o inspetor de ultrassom, ele também é qualificado pela ABEND, tá? Que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Então, em resumo, pessoal, o inspetor de ultrassom, ele tem vários subníveis de qualificação.
tá? Que depende muito da dificuldade, ou seja, quanto mais dificultoso é o nível de inspeção que ele precisa fazer, maior a qualificação ele precisa ter. Agora vamos falar o seguinte, sobre o inspetor de pintura, pessoal. Ele é um profissional hoje no Brasil qualificado pela ABRACO, Associação Brasileira de Corrosão. Essa associação brasileira, ela qualifica os inspetores, tá, de pintura nível 1 e nível 2 nacionalmente. Mas vale citar agora para vocês que tem qualificações internacionais também para inspeção de pintura, tá? E essa qualificação pode ser a mais famosa, que é a qualificação NACE. É uma qualificação internacional, mas dependendo a obra que você vai estar trabalhando ou vai trabalhar, vai estar lá escrito na tua PIT, Plano de Inspeção e Teste, que teu inspetor tem que ser qualificado ABRACO, né? Ou teu inspetor tem que ser qualificado pela NACE. Então depende muito. Então você entrando no controle de qualidade, fazendo a compactação desse documento, lá na PIT, Plano de Inspeção e Teste, vai te falar qual é o inspetor que precisa estar atuando na obra do teu cliente. E longe de um inspetor estar atuando na obra, tá? E que ele não tenha a qualificação que o teu cliente está pedindo. Isso vai dar problema.